Então, pessoal, bom dia a todos, certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos dar continuidade, certo? Ao processo de regionalização do território brasileiro, aquela aula que a gente iniciou com toda aquela descrição, aquela caracterização e importância de um ordenamento territorial dentro de um processo de regionalização, não é isso? Então, a gente viu que elementos categóricos dentro da geografia são de fundamental importância para que a gente entenda o processo de regionalização, a questão da diversidade social, econômica, né, cultural, a ambiental também. A gente tem que fazer relevância que a gente estamos, né, em um país de grande dimensão continental, né, de grandes fronteiras, um país bastante extenso, né, é praticamente um continente, né, o Brasil. Então o Brasil tem essa grande caracterização, por isso que se torna um país pluricultural, certo? E que, assim, consequentemente, diante de toda essa importância, certo? Diante de toda essa importância desses elementos, é o que vem compreender justamente essa distribuição espacial, né? Os seus diversos fenômenos e, principalmente, entender as desigualdades sociais que são presentes no país. Não só as desigualdades sociais, mas desigualdades ambientais, né? A gente vê que de uma região geográfica para outra região geográfica nós vamos diferenciar bastante, vamos ter as regiões geoeconômicas, né? A gente vê a região norte, vai se diferenciar um pouco da região nordeste, da região centro-oeste, sul, sudeste, certo? Então, esse processo de regionalização no território brasileiro, ele vem justamente para nos ensinar isso, né? Organizar o território brasileiro de acordo com as particularidades de cada região, certo? De cada região geográfica. Então, deixa eu aceitar aqui, Amanda, Stephanie, bom dia, sejam bem-vindas. Amanda e Stephanie, bom dia, sejam bem-vindas, tá bom? Então, dando continuidade, é justamente isso. Esse processo de regionalização, ele caracteriza justamente essa importância, esses fenômenos sociais, econômicos, culturais, ambientais, que vêm estar inserido dentro de um território. E quem se preocupou, certo? Qual foi a instituição que se preocupou em estudar, certo? Em ter essa dimensão do que vem a ser essa divisão dentro do território geográfico, né? Dentro do território brasileiro, foi o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, o IBGE houve dentro de vários anos, né, esse estudo, essa proposta de regionalização, com o objetivo de subsidiar, né, de dividir esse território brasileiro em 5 regiões geográficas, certo? Hoje está dividida territorialmente, geograficamente, assim, em 5 grandes regiões geográficas, mas não foi assim, né? Ele não foi assim, ele passou por processos, por estudos para ver onde cada estado ele poderia se encaixar dentro de uma caracterização geográfica, certo? Então, a regionalização atual é o resultado do aprimoramento das propostas anteriores, de 1940 a 1970. Então, o que prevaleceu foi essa atual divisão do IBGE dentro do processo de regionalização, certo? Além do IBGE, né, que ele apresenta essas formas de regionalização, outro aspecto importante foi os complexos regionais, estudado pelo nosso saudoso, né, que levou com tanta maestria o estudo da geografia, levou com tanto amor, né, com tanto pertencimento à geografia, que foi o nosso querido Milton Santos, que dividiu justamente esses complexos regionais em os 4 Brasis,
né? Dentro de Milton Santos e Maria Laura Silveira. Inclusive, eu tenho até um livro dele, olha que interessante. Eu não sabia que teria sido... estuda justamente Brasil, território, sociedade no início do século XXI. Né? Então, Milton Santos e Laura Silveira. Então, veja que, né, é um livro bastante denso, é um livro de grande importância, assim, quem quer estudar realmente, né, quem quer estudar realmente o Brasil. Então, é de fundamental importância a gente ter esse livro. E como ele fala de regionalização, né, Milton Santos ele traz esses complexos regionais, né, dentro dos 4 Brasis, estudando junto com a pesquisadora Maria Laura Silveira, que vem estudar o Brasil e suas particularidades, certo? Então, a gente começa vendo a regionalização de acordo com o IBGE. Deixa eu ver aqui para vocês. Só um minutinho, tá bom? Vocês conseguem ver o mapinha? Sim. Sim? Ótimo. Então, isso aqui, esse mapa, foi justamente a evolução, certo? Dentro do IBGE, dentro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi justamente a evolução da divisão regional, certo? Então, vejam aqui em 1945 como que estava, né? Vamos focar aqui um pouquinho na região Nordeste. Né? Então, o que é a região Nordeste hoje, que envolve os 9 estados, né, da federação, nós tínhamos um Nordeste dividido, nós tínhamos um Nordeste fragmentado. Né? O Nordeste estava dividido entre Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, o estado da Bahia, né, e o estado de Alagoas não estavam dentro do Nordeste, estavam justamente na parte leste setentrional, e Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo estavam justamente nesse leste meridional. E o sul do Brasil incluía até Curitiba e Santa Catarina, o Paraná, né, e Santa Catarina. Então, vejam aí como estava. Olha o centro-oeste. Olha onde é que Tocantins estava. Né? Então, a gente tinha uma divisão regional mais fragmentada, mais dividida. Né? Então, a partir do tempo, né, vai se passando, os estudiosos vai focando mais nessa caracterização dessa regionalização, e daí, em 1950, o Nordeste já passa a ser, né, já vai ser incluído alguns estados dentro da região Nordeste, e o Leste, né, vai ser totalmente fragmentado. A Bahia ainda fica com o Leste, o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, né, não faz parte da região Sudeste. A região Sudeste ainda não existe. Apenas o Norte, Nordeste e o Leste, que digamos que seja o nosso Sudeste atualmente, né, tirando o estado da Bahia, Sul e Centro-Oeste. Veja que o Sul aí ainda tem mais um estado, o Paraná ainda continua com o estado, com a região do sul do país, certo? E olha, Tocantins ainda está atrelado aí ao centro-oeste, certo? Mato Grosso ainda é um grande território, ainda não existe a divisão entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tá bom? E daí a gente desce um pouquinho para 1960, certo? A região Sudeste ainda não existe. Veja, a região Sudeste, ela ainda não existe. A gente ainda tem a região Leste, né? Que ainda está lá, ó, Bahia, que hoje atualmente é Nordeste, né? E Alagoas, certo? E continua aí para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, certo? Voltada a essa região leste. Tocantins ainda, certo? Então, ainda existe muita fragmentação, ainda está totalmente fragmentado. Quando chega em 1970, né, 1970, já vai ser incluído a região Sudeste. Veja que a Bahia já vai sair do leste e já vai anexar ao território nordestino, a região Nordeste.
certo? Então, a gente vê essas mudanças a partir do tempo. Tudo isso através do nosso grande órgão, né, que é o nosso IBGE. Então, foram feitos, né, essas mudanças em 1990 e 1980 e 1990, né? Então, vejam o atual cenário, né, dessa organização, dessa regionalização. Então, pessoal, o IBGE, ele não tem só essa função, essa funcionalidade de contar a população, certo? O IBGE ele é responsável pela essa tematização de como que se dá esse cenário, né, esse cenário da organização regional, através da sua questão social, através da questão econômica, através da questão cultural, a questão também do ambiental, né, quando a gente estuda as características físicas de cada território, e hoje se chega a esse atual cenário. Então, por isso, quando a literatura lá do livrinho de vocês faz menção que a nossa atual divisão regional ela parte de 1970, é justamente porque é 1970, né, que é justamente dividida a atual divisão regional que é hoje, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. O que vai diferenciar é o quê? A anexação de alguns estados, né? A gente vê que Tocantins, né? Olha onde é que ele estava em 1970, né? Ele estava na região Centro-Oeste, né? Se a gente pegar hoje na região 1990, ele já vai estar anexado à região Norte, né? O estado, né, do Rio de Janeiro, do Paraná, já está anexado ao sul do país, certo? Já está desmembrada. A região Sudeste, ela já passa a existir, né? Então, fica esse conjuntinho. Olha, vejam aí que a gente já vai ter o Distrito Federal, né? Goiás, anexado dentro de Goiás e na região Centro-Oeste, junto com a região, o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, eu trouxe esses mapinhas, certo, para vocês acompanharem e verem que dentro do cenário atual, certo, a gente pode, dentro desse estudo da regionalização, de acordo com o IBGE, certo, a gente pode ver essa divisão bem fragmentada, bem calculada do que foi a progressão, foi o desenvolvimento desse espaço territorial da regionalização do Brasil, certo? Uma questão que vem dificultar é justamente esse país, né, o nosso país ser um Brasil de grande dimensão continental. Isso que faz as mazelas, as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, elas persistirem, né? É uma questão crônica, estrutural, e que vem sendo tendo prosseguimento, né, desde o seu processo de colonização e o seu processo de desenvolvimento desde os primórdios até os dias atuais, certo? Então, a gente tem que fazer menção, né, que foi no governo de Getúlio, como fazendo parte da terceira fase, né, da Revolução Industrial, a terceira fase da Revolução Industrial, que se deu, né, a implantação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por quê? Porque Getúlio, junto com, consequentemente, Juscelino Kubitschek, eles tinham um grande desejo, né, uma grande vontade, que era justamente de desenvolver, certo? De desenvolver esse território brasileiro, principalmente através da sua industrialização, não esquecendo dos outros elementos, tá bom? Então, quando a gente trata de regionalização de acordo com o IBGE, é justamente o que aquele mapinha mostrou para vocês, a anexação de alguns territórios, de alguns estados que não faziam parte, certo? Aqui o mapinha de você também traz um livro para vocês, né? Alguns estados que não faziam parte,
de algumas regiões e que hoje, a partir do processo de redemocratização e de regionalização, eles passaram a fazer parte desse cenário, né? E hoje a gente tem que fazer menção a essa divisão regional atual do Brasil, que é justamente Norte, Nordeste, né? Centro-Oeste, Sul e o Sudeste. Tendo aí a nossa região Nordeste, né? Imagina se o Nordeste se desmembrar do Brasil e se tornar independente, vai ser uma nação, porque nós temos quantos estados nordestinos nós não temos, né? Nós temos 9 estados nordestinos, né? E alguns de grande extensão territorial, a exemplo da nossa Bahia, certo? A Bahia, Maranhão, Piauí, certo? São um dos maiores. São estados que têm ligação com o oceano, além de terras firmes, né? Então, grande território, né, estrategistas, grandes áreas estrategistas. E daí, né, a gente vê, né, se a gente pegar aqui Mato Grosso, Rondônia, ele passa a ser a região norte, que não era, certo? O Acre, ele passa a ser anexado à região nordeste, à região norte, desculpa, não existia, certo? Não existia a região norte, fazia tudo parte da Amazônia, como Roraima também, certo? Então, hoje a dinâmica é essa, a divisão regional estrutural do território brasileiro, que a gente está estudando regionalização, é justamente essa. Essas 5 grandes regiões, certo? Alguns estudiosos, né, depois a gente vai ver, isso é, pessoal, de acordo com o IBGE, certo? Milton Santos, ele já vai ter uma outra divisão, que ele vai chamar os Brasis, né? Porque Milton Santos, ele está baseado justamente nesse desenvolvimento econômico, no que o Brasil estava desenvolvendo, né, na sua época. Em sua época é o que vem até hoje, né? Mas na época da sua divisão. Então, Milton Santos já vai ter outra dimensão. Esse cenário aqui, que eu mostro para vocês, é de acordo com o IBGE. O IBGE é uma instituição mais técnica, digamos assim, certo? O IBGE ele é mais técnico, mas não levando, não desconsiderando os elementos sociais, óbvio, né? O Brasil vive isso, essa fragmentação, o Brasil é fruto dessa desigualdade, certo? E é fruto também dessa grande dinâmica que é o território brasileiro, essa grande diversidade. Né? Se a gente for ver os tipos de extrativismo, os tipos de atividades econômicas, desde a primária, a secundária, que é a industrialização, a terciária, que é o comércio, tem crescido bastante nos últimos anos, principalmente nessa 4ª fase da Revolução Industrial, né? A multifuncionalidade do empregador, né? A gente sai de um modelo fordista, de um modelo do toyotista, né? de Taylor, né? de uma produção em série, para ficar mais nítido para vocês, de uma produção em série para uma produção da multifuncionalidade, certo? Que é esse quarto cenário da nossa Revolução Industrial. Só fazendo menção, certo? Então, essa divisão, lembrem-se que é sempre do IBGE. E daí, outras formas de regionalização que foram também propostas pelo IBGE. Essa foi em cima, certo? Dos estados, da divisão mais técnica, geograficamente falando, do espaço geográfico. Né? E outras formas, né, de regionalização. O que a gente pode trazer dentro dessas formas de regionalização de acordo com o IBGE? A gente sabe que a questão da regionalização, deixa eu trazer aqui para vocês. Isso. O processo de regionalização, ele vai depender justamente de critérios, né, pré-estabelecidos, sobretudo o objetivo da proposta. Então, vejam bem, quando vocês verem a questão do IBGE em alguma questão de concurso, uma questão do Enem, né, vocês têm que lembrar que a principal forma de regionalizar o Brasil foi elaborada pelo IBGE. Por mais que venham existir outros estudiosos, certo? Outros pesquisadores da área, mas o IBGE
né, certo? Na década de 90, utilizou as características naturais e a dinâmica socioeconômica para estabelecer as 5 regiões do Brasil. Então, por mais que na década de 40 ele tenha sido mais tecnicista, tá certo? Em 1990 ele aprimora, certo? Levando em consideração essas características naturais e socioeconômicas, certo? Do território brasileiro, justamente por ser essa grande dinâmica que é o território brasileiro. E o principal objetivo do Instituto foi justamente fornecer uma divisão regional capaz de representar a realidade do Brasil, assim como fornecer subsídios para o planejamento territorial. Lembra que na aula anterior a gente trabalhou gestão do território brasileiro, como planejar as áreas urbanas, como planejar as áreas rurais, como planejar as áreas quilombolas, indígenas, né? Então, faz parte justamente dessa proposta de regionalização que foi feita através do IBGE. Então, o IBGE ele tem essa função, certo? Fornecer através dos dados, fornecer através desses mapas temáticos. Veja que o IBGE, quem entrar no site do IBGE, é bom depois vocês, por curiosidade, certo? Lá tem tudo sobre o nosso município, nosso estado, nossa federação. Se você quiser saber quantos habitantes tem, como que está a economia, quantos habitantes tem na área rural, quantos habitantes tem na área urbana. É muito bom depois vocês pesquisarem lá, www.ibge.com.br, ou é só .com, depois vocês dão uma olhadinha. Se colocarem IBGE no Google, ele já vai para a primeira página, certo? E fornecer esses subsídios para o planejamento territorial. Porque, pessoal, veja bem, se a gente não sabe, né, como que está essa divisão, essa realidade do Brasil, como é que eu vou estudar os Brasis, como diz Milton Santos? Né? Como é que eu vou ver a região que é mais desenvolvida, a região que é menos desenvolvida, a região que passa por gargalhos socioeconômicos? Como é que eu vou saber se não tiver um estudo mais aprofundado? Certo? Então, essa é a grande funcionalidade do IBGE, é saber como que está essa dinâmica, essa estruturação, tá bom? E daí, a gente entra para a questão, certo? Da divisão do Brasil em funcionalidades voltada ao urbano. Eu tenho observado que essas outras formas de regionalização do Brasil, ele está muito voltado ao estudo do que vem a ser, certo? Essa dinâmica, essa flexibilização que se dá com relação ao estudo da urbanização. Por quê, pessoal? Estudar tanto a urbanização. Aonde você for, vejam, por isso que a urbanização é um assunto muito importante que está atrelado à industrialização, certo? E que vale a pena a gente sempre estar lendo, sempre estar se aperfeiçoando. Porque, vejam, a partir de uma regionalização, de um estudo, de um conteúdo que ele se torna até um assunto não tão complexo, mas mais simples, relacionados aos outros, a gente tem um estudo da urbanização. Então, essas outras formas de regionalização, todas elas, a maioria está atrelado à importância de se estudar o urbano, porque com o processo de industrialização, as cidades cresceram, certo? As cidades cresceram, as cidades se industrializaram, as pessoas, muitas cidades vivenciando o êxodo rural, pessoas que saem da zona rural para as zonas urbanas em busca de melhores condições de trabalho, melhor estudo. Então, tudo isso faz com que as cidades elas cresçam. Uma caracterização importante é justamente a criação de municípios. Vejam quantos municípios, né, eles foram criados, por mais que tenha subsídio, a gente sabe que para a criação de um município tem que ter subsídios para isso. Né? Tem que ter educação, escola, tem que ter saúde, tem que ter a questão jurídica, né? Não é qualquer vilazinha, qualquer povoado que vai se tornar município. Tem características para isso. E para o IBGE, principalmente, tem critérios para um município se municipalizar, se tornar, desmembrar de um outro e se tornar município. Então, vejam bem,
Essas outras formas de regionalização, todas estão atreladas, né, a essa expansão urbana que se deu o Brasil hoje. Se a gente pegar a região sudeste, praticamente a gente não encontra áreas verdes. É uma selva de prédios, do material, né? Do material simbólico. Então, é casas, é prédios, é indústrias, é fábricas, é carro indo, carro vindo, é a gente respirando fumaça, né? O dióxido de carbono, enfim, é esse cenário que a gente vê hoje da urbanização brasileira. Então, a partir do momento que, de 2007, né? A gente vê as regiões de influência das cidades. Veja que interessante. Até a gente chegar em 2015, que foi elaborado o projeto de regiões rurais. Por que entra em 2015 esse projeto de regiões rurais? Por mais que a gente esteja vendo a questão urbana, certo? Com o objetivo das atividades, a expansão agropecuária no Brasil. Né? A gente traz um pouquinho para o país agroexportador que é o Brasil hoje. Um Brasil que não só produz para o seu consumo interno, mas um Brasil que produz para países asiáticos, né? Países europeus, né? Países da América do Sul, a exemplo da Argentina, e assim sucessivamente. Nós temos várias relações comerciais hoje. Né? Então, esse estudo de dividir, né, essa divisão regional, né, em regiões rurais é justamente através da expansão do agronegócio. A soja, a laranja, né, a criação do gado bovino para exportação. O Brasil hoje é um dos grandes exportadores de carne, né, seja carne bovina, carne suína, o frango. Né? Então, ele se destaca nesse sentido. E apresentou 104 regiões rurais, assim como as cidades que articulam as atividades agroindustriais. Então, veja a importância hoje de que como que está esse cenário da regionalização brasileira, né? Esse boom desse cenário urbano, mas não esquecendo das áreas rurais, mas no sentido de país agroexportador, de país voltado à agroindústria, tá certo? E no início de 2017, né, o IBGE lança novas propostas de regionalização, chamadas regiões geográficas imediatas e regiões geográficas intermediárias. Então, vejam coisa boa esse material de vocês, como ele é atual. Né? Em 2017, o IBGE já lança, né, essas regiões imediatas ou regiões intermediárias. E o que tem a ver, o que significa essas regiões? Né? As mudanças justamente ocorridas, uma análise, né, um estudo mais detalhado dessas regiões ocorrida desse estudo nos últimos 30 anos, no seu cenário social, político, econômico, certo? E cultural, consequentemente, né? Que está atrelado ao social. Mas o social, político e econômico que se destacam, certo? E o objetivo é servir de subsídio para o planejamento e gestão de políticas públicas, principalmente na esfera estadual e federal. Então, a gente sai de um assunto, de um planejamento, de uma gestão territorial, quais os elementos são importantes para gestar aquela região, né, aquele território, e entra dentro desse processo de regionalização. Então, para que eu tenha uma certa divisão regional, eu preciso passar por um estudo de planejamento e gestão do território. Eu preciso compreender onde aquela região, aquele cenário, né? Um exemplo, se eu for trazer um grande empreendimento para minha região, eu preciso estudar aquela região, né? Os elementos locacionais. Né? Se eu quiser colocar uma grande empresa, uma grande rede de supermercado, eu tenho que ver se está perto de algum bairro, se está perto de alguma rodovia, se vai ser de fácil ou difícil acesso,
certo? Como é que é o poder aquisitivo daquela população? Aquela população vive de quê? De serviços, aquela população vive de empresas, ou vive e trabalham através de algum estatal, trabalha para o governo, né? Através do município, do estado, da federação. Então, eu tenho que ver todos esses elementos. Será que eu vou estar impactando, impactando o meio ambiente? Eu vou estar destruindo alguma reserva? Eu vou estar poluindo algum rio? Né? Então, tudo isso tem que levar em consideração para se ter um planejamento regional, uma gestão territorial, certo? E assim a gente compreender como que se dá essa linda dinâmica que é o nosso Brasil, certo? Como que está dividido o nosso país, certo? Por daí, até aí compreendido, pessoal? Qualquer dúvida, podem dar um oi aí, um gritinho. Ótimo, Arthur. Qualquer dúvida, certo? Podem tirar. E daí é onde entra o nosso modelo de Pedro Pinchas, né, em 1967, com o intuito de apresentar uma alternativa à proposta oficial do IBGE. O que foi que Pedro fez? Né? O modelo de regionalização, denominado de complexos regionais ou regiões geoeconômicas, que eu falei para vocês anterior, né? Então, daí eu vou ter esses complexos regionais, da região amazônica, na região norte, da região nordeste, da região geoeconômica centro-sul. Certo? Então, essa é a dinâmica hoje dessas regiões, desses complexos que estão voltados justamente a características sociais e econômicas. Estudou, Pedro, né, Pinchas, ele estudou esses complexos regionais em cima da economia dessas regiões. E ele dividiu, né, diferente do que o IBGE dividiu em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ele dividiu a região geoeconômica amazônica, que envolve toda a região Norte, a região Nordeste, que envolve toda a região Nordeste, veja que pelas duas serem as maiores, né, e a região Centro-Sul, que envolve o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. Isso todas baseadas dentro, né, da sua economia, certo? Se a gente pegar a região Nordeste, né, a gente vai ver como que está a produção, o PIB, a produção econômica, né, daquela região, o produto interno bruto. Nós vamos ver como que está a diferença dos produtos comercializados, da dinâmica econômica da Zona da Mata até o sertão paraibano, até o sertão nordestino. Né? Então, toda essa dinâmica vem caracterizar essas regiões geoeconômicas. Lembrando que voltado à economia. E quando a gente fala de economia, né, a gente está levando em consideração ao que sai, né, e ao que entra dentro do nosso território, o que a gente está produzindo. Né? Será que a gente está exportando mais ou está importando menos? Ou está importando mais e está exportando menos? Então, isso é o que vai dar justamente o equilíbrio, certo? Para a gente entender essa dinâmica econômica, tá bom? E Amanda já chegou ao finalzinho, a gente só tem 1 minuto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vocês deem uma lida e a gente fica com a proposta de Milton Santos e de Laura Silveira, certo? Que é justamente desse livrinho aqui que ela estuda o Brasil em sua dimensão continental, em sua dimensão regional, certo? Com todas as suas características, o que é produzido, o que é importado, o que é exportado, certo? Como que está a divisão de cada região. E o que é que eu quero que vocês façam? Essa atividade de geografia e sociedade, tá bom? Todas as atividades vocês vão fazendo de geografia e sociedade e vão anotando no caderninho, que vai fazer parte da nossa avaliação, junto com a atividade do AVA. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam, na página 700